semana passada, nós começamos a ver as concepções tribulacionistas. E nós vimos que tem pré-tribulacionismo, melhor dizendo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Nós vimos isso semana passada. Nós vimos que o pré-tribulacionismo é uma criação, juntamente com o pré-milenismo dispensacionalista, de John Nelson Darby. Né? Ele cria isso ali no século XIX, sistematiza especificamente em 1836, século XIX. É onde ele desenvolve a doutrina do pré-milenismo dispensacionalista, e, juntamente com a Bíblia de Scofield, eles divulgam. Quando chega ali nos anos 80, 90, ali, não me lembro muito bem quando foi passado aquele filme Deixados para Trás, né? Ali foi uma explosão nos Estados Unidos e no Brasil também. Só que nós vimos aí esse tempo todo que não há base para o pré-milenismo dispensacionalista. Nós até acreditamos que é muito mais coerente o pré-milenismo histórico, que é um pré-milenismo lá do início da igreja, é um pré-milenismo que os pais da igreja também acreditavam, mas, todavia, entretanto, Agostinho, juntamente com Ticônio, primeiramente Ticônio, né? E aí Agostinho vai e desenvolve o amilenismo. Vimos que o amilenismo não quer dizer que não há milênio. Na verdade, o amilenismo acredita que o milênio já está em voga, já estamos nele, certo? Bem, então, a gente já fez o recorte do pré-milenismo dispensacionalista. Hoje a gente vai ver as concepções tribulacionistas. Semana passada eu não consegui entregar tudo para vocês, mas eu estou fazendo aqui um apanhado para que a gente possa dar início novamente. Nós vimos também, por exemplo, para o pré-milenista dispensacionalista, que é pré-tribulacionista, o que é pré-tribulacionista, irmão Sheila? Eles acreditam que Jesus vai vir e vai arrancar a sua igreja e não vai permitir que ela passe por tribulação. Esse é o pré-tribulacionista. O pós-tribulacionista, não. Ele acredita que a igreja vai passar pela tribulação e depois Jesus vem e rebata a sua igreja e dá início a todo aquele processo, né, de julgamento e tudo mais. Não existe um milênio depois da vinda de Cristo. Para o pré-milenista dispensacionalista, a volta de Jesus ela é estabelecida em duas etapas. Uma para arrebatar, passa 7 anos de tribulações, e eles voltam Jesus volta com a sua igreja para reinar agora na terra durante 1000 anos. E os judeus passaram pela tribulação, se convertem na tribulação. Sendo que quando ele entra no milênio, ele volta com a igreja é secundária, para eles a igreja, há um plano para a igreja, um plano para os judeus. A igreja, nesse momento, é secundária. E os judeus reinando ali em Jerusalém, Satanás está preso, o anticristo está preso ali, na verdade, né? Lançado lá de fogo e enxofre. E o anticristo, então, que estava ali reinando esses 7 anos, né? Ele vai ser preso e vai voltar. Satanás vai ser preso e vai voltar lá depois no final. Vai reinar 1000 anos. Bem, é confuso mesmo. Às vezes a gente cola a cabeça aqui. Mas aonde a gente precisa entender? Esses judeus que saíram, eles não foram glorificados. Para o pré-milenista dispensacionalista, os judeus saem com corpos não glorificados, mas convertidos. Entram no milênio. A igreja volta glorificada. Aí é um absurdo dos absurdos. A igreja reina glorificada junto com o judeu somente convertido. Imagina, eu glorificado, sem pecado, sem dor, sem morte, sem nada, do lado do cara que só está convertido. E pasmem ainda, esse judeu vai ter filho, porque é 1000 anos. E aí já vimos os textos que eles usam, Isaías, Jeremias, Ezequiel.
Esses 1000 anos, eles vão ter filhos, né? Eles não estão convertidos, esses filhos. Teremos 3 classes de pessoas. Os glorificados, os judeus convertidos e os filhos desses judeus que provavelmente não sabemos se vão se converter ou não. Até porque no final Satanás vai ser solto, vai ajuntar as nações e vai ter a batalha de Gog e Magog. E aí são ímpios também que estão camuflados, meio que aceitando o reino milenar de Cristo, mas quando Satanás foi solto, eles se juntam com Satanás para guerrear contra o trono que está em Jerusalém. Não dá, minha cabeça não encaixa nisso. Glorificados, convertidos e incrédulos, trabalhando aqui na terra junto com o milênio. Só essa igreja que volta já fica frustrada, né? Porque ela está com a sede novo céu e nova terra. Ela não está querendo 1000 anos aqui. E nós vimos que, se fosse pregado isso lá, de maneira tão aberta, Jesus disse que o meu reino não é desse mundo. Essa ideia de querer implantar um reino na terra de 1000 anos é bem confusa e só baseada num texto de Apocalipse 20. Respeito o pré-milenismo histórico pra caramba, respeito o pré-milenismo dispensacionalista, nunca vamos brigar por isso, porque são escatológicas, questões escatológicas. Mas, intelectualmente, eu não consigo ser convencido. Não dá. Eu teria que congelar textos na Bíblia, usar outros e entender que o milênio no Apocalipse, que é um livro totalmente figurativo, é literal. E nós paramos, semana passada, vimos também que eles utilizam Apocalipse 3:10, dizendo assim, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí eles usam esse texto lá de Apocalipse 3:10, que é falado para Filadélfia, e generaliza. Só que foi falado para Filadélfia, não foi falado para o restante das igrejas. E outra, essa palavra, a tribulação para eles naquela época, eles estavam prontos para passar. E veio depois, veio com Nero, o Domiciano, e os imperadores ali até o 3º século perseguiram os cristãos. A tribulação chegou para eles. Então, a aprovação veio sobre toda a terra, porque o Império Romano dominava o mundo inteiro. Certo? Será que esse texto, que está falando só para Filadélfia, tem a ver com a grande tribulação do último dia? Questionável. Nós vimos essas partes também. Vimos que eles olham Mateus 24, que a igreja está aguardando ali, né? Para eles, Mateus 24, todas aquelas exortações, todas aquelas admoestações, prevenções, aquilo não é para a igreja. Aquilo é para o judeu que vai passar na tribulação. Ele vai estar aguardando tudo isso aí. Olha, fica ligado e tal. Só que se você, como a gente viu aqui, pega uma pessoa de linha preterista, para eles tudo aquilo ali já se cumpriu. Quando Tito cercou Jerusalém, né? Quando o Império Romano cai no 5º século. Todavia, entretanto, o que Cristo nos mostra no Mateus 24 tem muito mais a ver com coisas iminentes que estavam para acontecer realmente, o cerco de Tito em Jerusalém, mas com coisas futuras também. E aquele texto é para a igreja, sim, não é só para Israel. Tá? Então, nós vimos isso também. Para eles, Mateus 24 é para judeu. E hoje nós vamos entrar especificamente no mesmo tribulacionismo. Nós vimos que o pós-tribulacionismo, ou seja, o crente passa pela tribulação, Jesus vem depois. Toda a igreja acreditou nisso desde o início. Mesmo quando Agostinho, no 4º século, refuta o pré-milenismo histórico e passa a ser a visão dominante até o século XIX, ele mesmo também era pós-tribulacionista. Né? E uma coisa que nós vimos semana passada também é que uma grande confusão que se faz, Mariana, é que a tribulação não é causada por Deus. A tribulação é por se multiplicar a maldade do homem. E porque o anticristo está nela, perseguindo a igreja. Claro, para nós somos pós-tribulacionistas.
Eles dizerem que a tribulação é criada por Deus é complicado, porque a tribulação que vai ser criada por Deus, tem em alguns momentos também se fala tribulação, vai ser o juízo final sobre os ímpios. Não pode confundir tribulação com o juízo final. Esse é o problema que dá. A tribulação ela é criada pela maldade humana, aguçada por Satanás, obviamente, e pelo anticristo. Certo? Gleason Hart, né? Ele nasceu ali no século XX, 1916 até 2004. Ele é filólogo, advogado, teólogo, o cara era um monstro. Foi ele que desenvolveu essa ideia do mesotribulacionismo. O que é o mesotribulacionismo? Não tem uns 7 anos? Então, Jesus vai vir no meio, os 3 anos e meio. Esse é o mesotribulacionismo. Teremos isso, cara. Porque aí o anticristo vai pegar pesado os 3 anos e meio seguintes. Esse é o meso, tá? Seu defensor, Gleason Hart, em seu ensaio The Case for the Mid-17th Week Rapture Position, coisa maravilhosa, né? Que maravilhoso. Ele defende a posição do arrebatamento no meio da 70ª semana, aquelas 70 semanas de Samuel, de Daniel. Para ele, a tribulação é dividida em 2 metades. Os primeiros 3 anos e meio são caracterizados pela ira do homem e a igreja está presente nesse período. Certo? Esse período é caracterizado pela ira do homem e a igreja está presente nesse período. Os 3 anos, estamos falando dos 7 anos, tá? Os 3 anos seguintes são caracterizados pela ira de Deus e durante este tempo a igreja está ausente da terra. Porque eles veem a tribulação como Deus está usando. Tem que se fazer a divisão do que é Deus disciplinando o ímpio lá no juízo e a tribulação que é fruto da maldade humana e a própria ação do anticristo. Ok? A base para a sustentação do mesmo tribulacionismo é o fato de Daniel 7, 25, 9, 27 e 12, 7 e 11, bem como Apocalipse 12, 14, dividirem os 7 dias ou períodos na metade, mencionando o intervalo de 3 tempos e meio ou 3 dias e meio numa semana simbólica, indicando assim um período de 3 anos e meio, após o qual o povo de Deus será resgatado da tribulação. Vamos ver esse texto, por favor? Daniel 7, quem tiver com a Bíblia aí. Ezequiel 7. Não, começa a complicar até cá fora, né? Daniel 7, 25. Ele fará contra o Altíssimo, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Vamos agora para 9:27. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Eles usam esse texto. Sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Vamos ver agora. É o 11, né? É o 11 também, nós lemos aqui? Peraí. Não, é outra coisa aqui. Vamos ler agora o 12, 7 e 11. 12, 7 e 11. Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ok? Apocalipse 12, 14. Apocalipse 12, 14.
Diz assim: mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Ok? O problema aqui está o seguinte: esse tempo, ele tem a ver com a tribulação que virá segundo pré-tribulacionista, 7 anos depois do arrebatamento, ou ela virá antes de Cristo voltar, segundo o pós-tribulacionismo. Se esse período da tribulação é antes ou se é depois. Se a igreja tem que ficar tranquilinha porque Deus vai tirar ela, não vai passar por tribulação. Eu nunca vi essa promessa na Bíblia que a igreja vai passar pela tribulação. Dilúvio foi tribulação. Certo? Dilúvio foi tribulação. A igreja passou pela fome lá em Atos dos Apóstolos, a igreja que sustentou lá. Ninguém foi arrebatado. É verdade? Quando veio a perseguição com os imperadores, também morreu, foi gente pra caramba. Criança, velho, casais, mulheres, homens. Eu não entendo essa ideia. Nem o pré-milenismo histórico, com base na igreja primitiva, crê desse modo. Ele não crê que a igreja vai ser arrebatada, isso é coisa de 1836 para cá. Ainda que tem umas pinceladas, mas não existe base, a gente vai ver. Tá bom? Porém, ainda que as passagens de Daniel mencionem uma interrupção da 7ª semana que Daniel prediz para o futuro, elas não dão nenhuma indicação clara de que no meio da semana os crentes serão retirados da terra. Aonde está escrito que vai passar 3 anos e meio e aí na outra metade já arrebataram? Onde está isso nos textos que a gente viu? Não tem base para isso. E ele se baseia nisso. Por causa do tempo, metade do tempo. Né? Algumas objeções à posição do arrebatamento pré-tribulacional podem ser expressas em forma de argumentos em favor da posição do arrebatamento pós-tribulacional. Ou seja, a igreja passa pela tribulação e ela, então, é arrebatada depois. Entendendo duas coisas. Quando chegava um visitante à cidade, o anfitrião saía para recebê-lo e entrava novamente na cidade com um convidado ilustre. Essa é a ideia que Jesus está usando para a igreja encontrar com ele. E nesse período ela vai ser transformada e vai voltar com ele. Não vai ficar em algum lugar durante 7 anos. Ela volta, ela é recebida, transformada e volta. Eu respeito todas as posições, não brigo por isso, não. Mas eu não consigo entender aonde a igreja vai ficar esses 7 anos, uma terra sobrevoando em algum lugar. Não tem. E 1000 anos aqui para mostrar para os ímpios que reino de Davi, dá aquele reino de Davi do Antigo Testamento, agora depois, no período dos 1000 anos. Você congela textos do Antigo Testamento para cumpri-lo lá. E aí tem a briga, né? Que algumas promessas não são para a igreja, porque a igreja é um parênteses, ela é uma surpresa, ela não estava no plano de Deus. Como assim? Não, a igreja não está no Antigo Testamento. Como assim? Nós vimos as palavras aqui, que significa congregação, nas aulas anteriores, está lá, no hebraico. Agora, não vai dizer que a igreja vai ter diácono, presbítero e tal, não vai dizer isso. Mas a ideia de congregar, sim. Né? Então, continuando. O Novo Testamento não afirma claramente, em lugar algum, que a igreja será tirada do mundo antes da tribulação. Em momento nenhum. Me dá um texto e fala isso. Além disso, é muito difícil compreender 1 Tessalonicenses 4,17,
A única passagem que fala explicitamente do fato de que a igreja será arrebatada, como se tratasse de uma vinda secreta. Olha o que o texto diz. Vê se dá para ser. Vamos abrir lá. Vamos pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. É o único texto, tá, gente? Que fala do arrebatamento, claramente. 1 Tessalonicenses 4, 17. Vamos ler o 16 um pouquinho? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. O versículo 16 já desmonta tudo. Porque eles dizem que o arrebatamento é secreto. Jesus vem, não encosta nem no Monte das Oliveiras, arrebata a igreja. As pessoas só vão vê-lo na segunda etapa da segunda vinda dele. Na verdade, tem 3 vindas, né? Uma para morrer por nós, a outra para arrebatar e a terceira para reinar com eles aqui na terra. São 3 para eles, são 3 vindas. Então, já cai por terra quando diz que vai ter trombeta, não está em silêncio. Não é verdade? Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja bem, olha o problema. Isso acontece antes da tribulação, esse vir dele, esse arrebatar, ressuscitar os mortos, antes da tribulação, que é o que nós cremos. Aliás, não é o que nós cremos, ou é depois da tribulação, ou é no meio. Os 3 anos e meio, isso tudo que a gente leu aqui vai acontecer no meio. Né? A igreja até 1800 sempre creu depois. Mesmo o amiledismo refutando o pré-milenismo histórico, sempre creu que era depois. E aí continua aqui. Essa descrição dificilmente pode ser entendida como uma vinda secreta. Não dá para entender como secreta. Segundo, a tribulação, em algumas passagens, está ligada de maneira bem clara com a volta de Cristo. Parece que a ideia é que você está na tribulação e ele chega. Não é que ele te tire e depois vem a tribulação. Primeiro, o soar da trombeta para reunir os eleitos, lá em Mateus 24, 31. Quem puder abrir, amém. Senão só acompanha aqui. Eu vou ler 3 trombetas aqui para você. Mateus 24, 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, tem barulho, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a primeira trombeta. Depois nós temos o som da trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses 4,16. Nós acabamos de ler esse texto, não precisamos ler de novo, não. Acabamos de ler. E por último, nós temos a outra trombeta em 1 Coríntios 15, 51 a 52, que é onde os corpos serão transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, 51, 52. Olha o que diz lá. Eis que vou lhe revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E, cara, não é a mesma trombeta? É a mesma trombeta. Uma que reúne os escolhidos, que transforma. É a mesma trombeta. Que arrebata. Veja bem, não é a mesma trombeta? Num momento específico, acompanhe meu raciocínio, pelo amor de Deus.
É a mesma trombeta. Uma reúne os escolhidos dos 4 anos. A outra trombeta faz o quê? Arrebata, ressuscita, arrebata. E a outra faz o quê? Transforma o corpo. O corpo glorificado. É a mesma trombeta, num momento específico. Não tem esse processo de arrebata, 7 anos, depois volta, 1000 anos, mas depois... Não. Entende? A ideia é uma gradatividade, ou seja, uma questão não simultânea, mas gradativa mesmo. Vai acontecer isso aqui, isso aqui. As 3 trombetas da ideia de um momento único. Pegou, meu irmão? A ideia de um momento único. Ele reúne, ele ressuscita e arrebata, e ele dá um novo corpo, glorificado. Não tem ideia desse processo. Acompanha comigo. A última trombeta tocada, logo antes do milênio, se for de fato a última trombeta, 1 Coríntios 15, 52, então é difícil entender como outro soar de trombeta em Mateus 24, 31, poderá seguir-se a ela 7 anos mais tarde. Conseguiu pegar? Se a trombeta foi tudo num momento único, como é que vai tocar depois de 7 anos a outra trombeta, aquela de Mateus 24, 31, que é para reunir os eleitos, os escolhidos? Se esse é o processo ímpar para que haja, então, a glorificação, a ressurreição, aquelas coisas todas, não faz sentido. Terceiro, é muito difícil compreender Mateus 24 como referência não à igreja, mas ao povo judeu que seria salvo durante a tribulação. Jesus está falando e alertando seus discípulos, de Mateus 24, 1 a 4, alertando da perseguição e sofrimento futuro. E aconteceu. Foi quando, gente? Quando Tito cercou a igreja, cortou o templo no talo, chumbou tudo. Mas nós teremos uma tribulação no final dos tempos e teremos que estar preparados para ela, sim. Porque ele vai chegar a dizer que se não fosse por causa dos eleitos, esses dias não seriam abreviados. Que dias? Tribulação, caramba. Não, mas os eleitos são judeus. Se não fosse por causa dos eleitos, porque Mateus 24 é para judeu, não é para cristão. Da onde? Se Jesus por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ensinado. Se Jesus mandou ir pelo mundo ensinando a guardar tudo que ele ensinou, e que ele ensinou também inclui Mateus 24, como é para judeu? Mandou ensinar o mundo inteiro. Não foi só o judeu. Mas espera aí, pastor. Eu sou gentil, mas eu quero saber o que vai acontecer com o judeu, mas não há especificação nenhuma que é só para judeu. Não há nenhum texto falando, isso aqui é para judeu. Então, não há. Não, mas eu entendo isso, pastor, pela percepção. Pela percepção, eu entendo que isso aí é para judeu. É? Você tem que ser dispensacionalista mesmo. E aí você faz um plano para o judeu e um plano para a igreja. E vai desconstruir o que Paulo fala em Efésios. Dos 2 povos ele fez um. Não dá. Não se sustenta essa visão. Continua. Jesus fala da grande tribulação que virá e depois diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias aparecerão os sinais cósmicos. Por prévio da indústria dispensacionalista, não há sinal nenhum, tá, gente? Certo? Jesus vai vir, vai arrebatar, nada de sinal. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Como é secreto? Os ímpios vão lamentar por ter não crido. Vão se lamentar. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não tem nada secreto aqui. Não, mas isso é para os judeus, Jesus voltando para a igreja depois da tribulação. Aonde? Como? Você tem que fazer um exercício hercúleo para enfiar isso no cérebro.
À luz desses textos, é melhor concluir, mas eu respeito sua visão. Eu estou defendendo com amor, com veracidade, que é que eu acredito. Mas se você acredita diferente, eu te respeito pra caramba. Só que se você for dar aula, tu vai desconstruir tudo que eu falo, não é verdade? Então, eu também tenho que desconstruir o que tu fala. À luz desses textos, é melhor concluir, junto com a maioria da igreja, na história ortodoxia, bagagem da igreja. Só a escritura não significa que você só vai ficar com a escritura. Os reformadores, quando falaram só a escritura, eles queriam dizer que, em última instância, ela era a nossa regra de fé e de prática, que é a partir dela que a doutrina acontece. Mas pega Calvino, pega o próprio Lutero, essa galera está bebendo de Agostinho, que é um pai da igreja, mas eles vão beber de Agostinho que corrobora com a escritura. Há coisas de Agostinho que não corroboram com a escritura. E eles tiveram de Agostinho e de tantos outros o que corrobora com a escritura, o que ajuda a iluminar. Eles pegaram os pais da igreja que estão pertinho dos apóstolos, muito mais do que a gente, muito mais que eles também naquela época, para elucidar textos, entender, pegando o original grego, na verdade, cópias do original grego e do grego, e utilizando a hermenêutica histórico-gramatical para fazer a interpretação correta, levando em consideração a gramática, levando em consideração o contexto histórico. Ele não quis dizer que só a escritura eu vou tirar da minha cabeça, porque a gente precisa entender o contexto histórico, precisamos ler os pais, precisamos entender filologia, entender o que um sentido fazia sentido para povos que estão ao redor de Israel, mas depois essa frase, essa palavra foi importada, significado ela teve, que é, na verdade, o que a gente chama de valor semântico dentro do contexto. Pegou? Eu preciso dessas pessoas para entender. Eu preciso dos pais que estão pertinhos. Não dá para eu pegar a Bíblia, eu vou entender as coisas essenciais. Que Jesus morreu por mim, que ele me perdoa. E é o básico, é o fundamental para a salvação. Mas se eu quiser conhecer todo o conselho de Deus, eu preciso dessas ajudas. Não dá para ir sozinho. Ok? Então ele continua. À luz desses textos, é melhor concluir, junto com a maioria da igreja na história, que passaremos pelo período da tribulação predito por Jesus. Provavelmente não escolheríamos esse caminho para nós, mas essa decisão não é a nossa. Então, à luz da palavra de Deus, à luz dos pais da igreja, à luz do contexto histórico, à luz de toda a história, de toda a bagagem cultural, a igreja sempre foi pós-tribulacionista. Isso prepara você. Se não tiver, se os dispensacionalistas estiverem certos, melhor ainda, glória a Deus. Mas se eles estiverem errados, vão ter uma grande surpresa para ruim. A gente vai ter para o bom, porque a gente está preparado para a tribulação. Então, se não tiver tribulação, é benção. Né? Agora, eles, achando que vão ser arrebatados, vem a tribulação. Estão totalmente despreparados. E a palavra do Senhor nunca falou para a gente não estar despreparado. Tem que estar preparado. Já. Certo? E se Deus deseja que alguns de nós estejam vivos no período da tribulação na terra, precisamos dar ouvidos às palavras de Pedro. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Se sois atribulados, cá de Cristo. Então, dá a ideia, essa palavra de Pedro, e nos fortalece. E nos fortalece. 1 Pedro 4,14. E ainda 1 Pedro 2,21. Reticências. Fala algumas coisas antes. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir seus passos. Isso aqui não é pregado nas igrejas. Vamos ler isso aqui de novo? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Então não precisa sofrer nada. Não! Continua o texto. Deixando exemplo para seguir o espaço dele, se for necessário. Ele não disse que sofreu no teu lugar e agora que está livre. Mas para exemplo. Seguir os passos dele.
Por isso que só vitória, só prosperidade, é só bênção. Jesus te ama tanto que ele vai te guardar numa bolha. Isso não rola. No mundo tereis aflições, mas ele manda ter bom, ele venceu. Isso ele promete. Sois enviados como ovelha para o matador. Que ideia a pessoa tem sobre isso? Disneylandia? A ideia dos cristãos estarem preparados para enfrentar o sofrimento também é visto nas palavras de Paulo, que diz que somos co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. E podemos lembrar que da época de Noé, a época do martírio dos primeiros apóstolos, Deus com frequência fez seu povo chegar à glória passando pelo sofrimento. Pois assim fez com o seu próprio filho. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2. É do Salvador que passou por sofrimentos maiores do que os sofrimentos que experimentarão seus filhos, que temos a admoestação. 2 pontos. Não temas as coisas que tem que sofrer. Reticências. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Pelo amor de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Óbvio que ele está falando daquela tribulação iminente que está vivendo ali com Domiciano. Há uma grande tribulação, mas ele não é liberto. A gente tem que estar nessa mesma visão aqui, preparado. No último capítulo, vocês conhecem de Didaquê, não conhecem? Ali em 60, 90, foi escrito, direcionou o modus operandi da igreja, batismo. E no final, no capítulo 16 do Didaquê, fala sobre escatologia. Gente, 60, 90, olha, Paulo ainda está vivo ali, não é verdade? Vamos esperar assim, João está vivo. Olha o que é dito. No último capítulo do Didaquê, vemos a questão da escatologia sendo tratada. Descreve assim, olha só, abre aspas. De fato, é o último capítulo do Didaquê, capítulo 16. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobo e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então, o sedutor do mundo aparecerá. Quem é o sedutor do mundo? O anticristo. Então, o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então, toda criatura, diga toda criatura, então toda criatura do mundo passará pela prova de fogo. Não está falando que a igreja vai ser arrebatada. Toda criatura do mundo passará pela prova de fogo. E muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecem firmes na fé serão salvos. Quem permanece firme na fé? O cristão, meu Deus. Ele está no meio da tribulação. Olha o que aquele povo ali da igreja primitiva achava. No entanto, aqueles que permanecem firmes na fé serão salvos por aquele, que é Cristo, que os outros amaldiçoam. É Cristo. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro sinal da abertura do céu. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então será o quê? Primeiro sinal da abertura do céu. Depois o sinal do toque da trombeta. Não é isso lá, Mateus? E em terceiro, a ressurreição dos mortos. Tem alguma nuance aqui que tem 7 anos para isso passar? Não parece que é simultâneo? Ou melhor, gradativo, um processo não longínquo, mas imediato? Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os seus santos estarão com ele. Então o mundo assistirá o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Fala aqui de algum arrebatamento da igreja antes e depois ele vem. Não, é tudo, o mundo vai ver.
E como vimos, se lamentará. O Didaquê não diz nada de arrebatamento secreto, volta de Jesus ou ressurreição dos mortos antes da grande população. Pelo contrário, a ideia toda é o povo está passando, o crente está no meio dela. Não foi isso que a gente leu aqui? Ele é claro em ensinar também que toda criatura humana passará pela prova do fogo. Que, diante do contexto, não há dúvida de que se trata da grande tribulação. Também afirma que aqueles que permanecerem firmes durante a tribulação serão salvos ao fim dela. Uma alusão ao que Jesus disse em Mateus 24, 13. Né? Quem perseverar até o fim, né? Será salvo. Ele também sintetiza os últimos acontecimentos. Né? Ele resume os últimos acontecimentos. A abertura do céu se refere ao sinal da volta de Jesus, Mateus 24, 15. Toque da trombeta e a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição, obviamente, se refere a uma ressurreição após a tribulação, pois está situada após a volta visível. Nada é falado sobre uma volta ou ressurreição que ocorra antes da tribulação, como creem os pré-tribulacionistas. Não há nada aqui que fazer. Olha, nós estamos com um documento do início da igreja. Os pais da igreja também não pensavam em um arrebatamento pré-tribulacional. Vamos ver os principais. Nós temos ali Justino Martins, de 100 a 165. Nós temos Irineu de Leão. Nós temos Hipólito, um teólogo romano. Nós vamos ver aqui o que eles pensavam sobre isso. Justino Martins, 100 a 165. Em seu diálogo com o Trifão, Justino deixa claro que os cristãos passarão pela tribulação. Abre aspas. 2 adventos de Cristo têm sido anunciados. 2 pontos. Um no qual ele veio como sofredor, despido de sua glória, honra, e foi crucificado. Mas a outra, na qual ele virá no céu com glória, quando o homem da apostasia, que fala coisas altivas contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidade contra os cristãos. Os cristãos foram arrebatados. Justino está dizendo que ele vai voltar quando o anticristo estiver oprimindo o cristão. Quando a gente entrar no Apocalipse, vamos ver a questão da marca, do poder comprar, essas coisas. A gente vai estar estudando tudo isso daí. Contra nós, se atrever a cometer iniquidades contra nós cristãos, contra nós que conhecemos a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém, Jesus pregou lá, né? Pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó. Está falando que essas pessoas cristãs aqui que vão passar pela tribulação se refugiam no Deus de Jacó. E no Deus de Israel. Agora é evidente que ninguém pode atemorizar ou subjugar a nós que temos crido em Jesus no Cristo. Porque esse plano é que, através da perseguição, crucificados e lançados nas feras da terra, as chamas de fogo e todas as outras formas de tortura, porém, enquanto mais essas coisas acontecerem, mais outros em grande número vêm a fé e glorificam o nome de Deus através do nome de Jesus. Então, conforme a igreja é perseguida, conforme a igreja sofre, as pessoas vão vindo a Cristo. Não é isso que Tertuliano falou, gente? Lá em 160, ele nasceu ali em 160, morreu em 220, ele disse que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue derramado de um cristão é a semente que vai brotar outros cristãos. Tertuliano falou isso. Já estou acabando, tá, gente? Sei que... Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. Quanto tempo aí? Já estou acabando, tá? Reparemos que Justino cita apenas 2 vindas, sem mencionar 2 fases na segunda vinda de Cristo, inventada por John Nelson Darby. Ele não fala em 2 vindas. Ele ainda afirma que o anticristo cometerá iniquidades contra nós, os cristãos. O que só pode significar que passaremos pela tribulação. Como é que ele vai cometer iniquidades contra nós se a gente não passa pela tribulação? Vamos ser colocados no domo, uma bolha. Vamos ver agora só 3, né? Vamos ver 4. Irineu de Leão, 130 a 220.
Ele foi um dos maiores, mais importantes pais da igreja do segundo século. E dedicou, Irineu de Leão, e dedicou um capítulo de sua obra mais famosa, chamada Contra Heresias, para abordar os assuntos escatológicos. Irineu foi muito importante, acho que Marcelo já estudou com vocês aqui sobre ele, ele combateu ali o gnosticismo e tudo mais. Ele mostrou saber que a igreja passará pela tribulação. Ele declarou, abre aspas, uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis entre os quais será dividido o império que agora domina, foi feita por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse, explicando o que eram os 10 chifres, visto por Daniel. Refere-se o que lhe foi dito. 2 pontos. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis que ainda não receberão reino, mas que receberão poder como reis, por uma hora, com a besta. Eles não têm, senão, um pensamento, o de homenagear a besta com a sua força e o seu poder. Eles combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Está claro, portanto, que aquele que deverá vir matará 3 desses reis, que os outros se lhe submeterão, e ele será o 8º entre eles. Eles destruirão a Babilônia, reduzirão a cinzas, darão seu reino à besta. Agora, presta atenção no final disso aqui. Eu peguei contexto para a gente ficar fora do contexto. E perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda do nosso Senhor. Se não fosse por causa dos eleitos, signos seriam abreviados. Para Irineu de Leão, a igreja está na tribulação final. Para Irineu, fica claro que a igreja passará pela grande tribulação, pois os eventos que ele menciona fazem parte do período tribulacional. Ele diz que a besta perseguirá a igreja, deixando claro que a perseguição não será apenas para os israelitas, como crê o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, o próprio dispensacionalismo, eles acreditam que é a igreja que vai passar pela tribulação. Não, a igreja não, perdão. Israel vai passar pela tribulação. Os judeus vão passar pela tribulação. Por fim, Irineu diz que a ressurreição dos justos somente ocorrerá depois do advento do anticristo. A perseguição, a ressurreição dos justos acontecerá depois do advento do anticristo, e não antes, como o pré-milenismo dispensacionalismo. Abre aspas. Todas essas profecias se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo, e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra. Peraí, pastor, Irineu está dizendo que os justos reinarão sobre a terra. Sim, eles eram pré-milenistas históricos. Eles acreditavam no milênio. Lembra que eu falei isso desde o início aqui? Eles não acreditam que a igreja não passará pela tribulação, que é o foco desse estudo. Mas eles acreditavam no reino milenar. Inclusive, para alguns, o reino milenar teria 4.000 anos. Para outros, o reino milenar seria 40 anos, igual foi no deserto. Então, você tem os apocalipses ali, antes do apocalipse de João, você tem os apocalipses judaicos, que foi escrito ali no período intertestamentário. Você vê muita diferença do apocalipse de João para esses apocalipses. Mas a literatura é apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela é uma mistura de profecia, ela é simbólica, certo? Ela não é como você interpretasse as cartas de Paulo. É uma outra metodologia, é um outro tipo de metodologia interpretativa. É uma literatura diferente. Tá? O pré-tribulacionismo, os pré-tribulacionistas afirmam que a ressurreição dos justos ocorrerá no último dia da dispensação da graça, o que para eles se refere ao último dia antes da tribulação. Irineu, no entanto, afirma explicitamente o contrário. A ressurreição dos justos ocorrerá depois do advento do anticristo e de todos os eventos da Apocalipse. Vamos para Hipólito de Roma agora. Ele está em 170, morre em 235.
Hipólito de Roma, os maiores teólogos romanos. Hipólito escreveu na virada do século para o terceiro, perdão, ele escreveu na virada do segundo século para o terceiro, depois de Cristo. Ele é descrito como sendo o maior teólogo romano daquela época. Ele produziu um tratado exclusivamente sobre escatologia, chamado o Tratado sobre Cristo e o Anticristo. Esse foi o tratado que ele escreveu. E ele diz o seguinte: reticências para trás, porque tem mais coisas. Ele vai dizer aqui: é conveniente que tomemos as próprias escrituras na mão e por elas achemos o que significa e de que maneira se dará a vinda do Anticristo. De onde e de qual tribo ele sairá? De qual tribo sairá? Qual o seu nome? O que indica o seu número nas escrituras? Como se obrará o erro entre os povos, reunindo-os dos confins da terra? Presta atenção, sublinha isso. Como se desencadeará a tribulação e a perseguição contra os santos? Então, Hipólito está dizendo que os santos vão ser perseguidos pelo anticristo e não tirados antes do anticristo. No caso do mesmo tribulacionista, né? Ele sai no meio antes do anticristo começar a pecar. Né? Como vai se autoglorificar como Deus? Qual será o seu fim? Como o repentino aparecimento do Senhor se mostrará no céu? Etc. E o que deve ser o reino glorioso e celeste dos santos quando reinarem juntos com Cristo? Hipólito situa a reunião dos santos como um acontecimento no fim da grande tribulação. Acabou a grande tribulação, os crentes passaram pela grande tribulação, que não é Deus descendo a ripa contra os crentes, por isso que eles acham que vai tirar, mas é a maldade humana chegando ao ápice e é a manifestação do anticristo da maldade dele contra a igreja, principalmente. Hipólito situa a reunião dos santos como um acontecimento no fim da tribulação, não no começo, no final, no começo, antes, tirando a igreja. Caso final, o crente passou por essa situação. Em momento algum, em seu tratado, Hipólito fala sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Ele também diz, sendo cheio de engano e levando-se contra os servos de Deus com o desejo de afligir e persegui-los pelo mundo por não darem glória a ele, ou seja, os crentes não estão dando glória a ele, eles vão ser perseguidos. O anticristo ordenará que todos ofereçam incenso em todos os lugares, de maneira que ninguém dentre os santos será possível comprar ou vender, sem que primeiro sacrifiquem ao anticristo. Este é o significado da marca recebida na mão direita. Imagina, o crente no meio da tribulação não pode comprar sem antes adorar o anticristo. Olha que situação. Olha a luta. Mas Deus nos dará livramento. O Senhor estará conosco. É esse que diz o texto. Com isso, estamos falando aqui de Hipólito, né? Com isso, ele deixa claro que os servos de Deus, os santos, passarão pela grande tribulação. Também não faz nenhuma menção especial aos israelitas, como fazem os pré-tribulacionistas. E antes, identifica os santos e servos de Deus que João cita no Apocalipse como sendo a igreja, sobre a tribulação da perseguição que deve cair sobre a igreja por parte do adversário. João assim fala. O tirano, o anticristo, né, deve reinar e perseguir a igreja que escapa de cidade em cidade, em busca de esconderijo, desertos entre os montes. Olha a tribulação sobre a igreja e ela fugindo. Então, nós vimos três aqui, nós vimos Justino Marques, Irineu de Leão e vimos Hipólito, teólogo de Roma. Tudo ali no início. Agora veremos um achado pré-tribulacional maravilhoso. E a gente vai encerrar com o último aqui, que é um cara muito conhecido de nós, que é chamado Efrem, o sírio. Efrem, o sírio. Efrem, o sírio. Esse cara aqui solucionou o problema do pré-tribulacionismo e acabou com a gente. Será? Será? Olha lá.
Ele está em 306 a 373, tá? Depois de todas as provas a respeito da visão pós-tribulacionista, por favor dela, nos pais da igreja, os pré-tribulacionistas tiveram que vasculhar por décadas os escritos de todos. Vocês sabem que os escritos do pai da igreja é uma biblioteca enorme, você não tem ideia. São centenas e centenas de livros. Tiveram que vasculhar por décadas os escritos de todos os pais da igreja para encontrarem algo que lhe fosse favorável. Porque o que a gente está falando? Não existe pré-tribulacionista em todo o período da igreja. Ele é novo. Então, eles vasculharam a igreja, a história, os pais da igreja toda para tentar encontrar. Grant Jeffrey passou mais de uma década pesquisando os escritos patrícios. Olha, uma década lendo livros, procurando alguma coisa para embasar o pré-tribulacionismo. E outros documentos da antiguidade, para tentar encontrar alguma declaração que favorecesse a teoria moderna do pré-tribulacionismo. Depois de mais de uma década de pesquisa, Grant Jeffrey encontrou um único trecho de um autor e ainda por cima de forma isolada e descontextualizada. Esse texto foi um texto recém-descoberto e atribuído por alguns a Efrém da Síria. E diz, abre aspas, os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação que há de vir, e serão levados ao Senhor para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. Acabou. Ele achou um texto de Efrém da Síria que comprovou o pré-tribulacionismo. Um único texto, depois de décadas, ele achou um que embasava o pré-tribulacionismo. Será? Isso foi bastante para os pré-tribulacionistas celebrarem por terem achado um único trecho, não foi nem contexto, um trecho, de um único autor que contradiz séculos de cristianismo apostólicos unanimemente pós-tribulacionista. Entretanto, há dois problemas com esse texto. Primeiro problema. Provavelmente, ele não foi escrito pelo próprio Efrém da Síria, mas pelo pseudo-ganoso Efrém, uma pessoa querendo se passar por ele. O verdadeiro Efrém é do século IV, como a gente viu. O falsário, o pseudo-Efrém, é do século XII. Então, ele achou esse escrito no século XII. Não foi do Efrém original, foi do Efrém do século XII, não do século IV. Já tem um problema aí. Segundo, quando contextualizamos a passagem, vemos que mesmo o trecho escrito pelo pseudo-Efrém não serve para provar uma crença pré-tribulacional antes de John Nelson Darby. Não tem antes de John Nelson Darby o pré-tribulacionismo. Ele se referia ao que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1, 3 a 10, quando o apóstolo fala da tribulação como sendo o juízo que sobrevirá aos ímpios após a grande tribulação. Então, não é porque tem a palavra tribulação, nós vimos o sentido da palavra no grego, que pode ser tribulação, pode ser tentação, que significa a última tribulação do último dia. Já estou terminando, tá, gente? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 1, 3. 2 Tessalonicenses 1, 3. Vamos ver o que Paulo quis dizer com essa tribulação? 2 Tessalonicenses 1, 3 e diante. Olha lá. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Que igreja maravilhosa, né? Tessalonicenses. Além de acreditar na palavra de Paulo, não como palavra de Paulo, uma palavra de Deus, ainda tem amor para dar para todo mundo, né? É por isso que nós... Tem que aumentar, tem que estar sempre aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações. Perseguições e tribulações. Essa tribulação tem a ver com a última ou são as perseguições e tribulações do dia a dia? Bem, que estão suportando.
Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Ainda que Deus vai julgar no último dia, Deus ainda julga hoje. Ok? Para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pensa, vocês sofrendo, amando a Deus, dando bom testemunho e sofrendo. Né? Coisa maravilhosa. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ou seja, quando ele vai retribuir? Quando o Senhor do céu se manifestar com os anjos, com o seu justo poder. Com o seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Então, a tribulação que Paulo está falando aqui é a tribulação que a gente passa constantemente. E depois ele fala especificamente da paga que receberá a justa tribulação quando ele se manifestar em glória. Pegamos isso aí? Então vamos ver agora. Ele se referiu ao que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1:3-10, quando o apóstolo fala da tribulação como sendo o juízo que sobrevirá aos ímpios após a grande tribulação. Em outras palavras, o pseudo-Efrém da Síria era tão pós-tribulacionista quanto qualquer outro autor de sua época. Efrém também era pós-tribulacionista. Sua referência ao recolhimento dos santos antes da tribulação, ele apenas está dizendo que os santos serão recolhidos antes do juízo final, da condenação dos ímpios, e isso depois do término da tribulação apocalíptica. Tudo fica mais claro quando mostramos o trecho dentro do seu contexto que declara. Agora vamos ler o texto todo que ele tirou o trecho. Tá? Abre aspas. Nós devemos compreender perfeitamente por isso, meus irmãos, o que é iminente ou pendente. Houve fomes e pestes, abalos violentos das nações e sinais aos quais foram preditos pelo Senhor e foram cumpridos, consumados. E nada mais resta, exceto a vinda do iníquo, o homem do pecado, na plenitude do reino romano. Porque estamos ocupados, uma pergunta, por que estamos ocupados com os negócios deste mundo e nossa mentalidade nos desejos pecaminosos deste mundo ou nas preocupações deste tempo? Portanto, por que não rejeitamos cada preocupação com as coisas terrenas e nos preparamos para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos leve da confusão que oprime o mundo? Acredite-me, queridos irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. Acredite em mim, porque o fim do mundo está próximo. Acreditem, porque o verdadeiro final dos tempos, ou não irão crer, a menos que vejam com seus próprios olhos. Vejam que esta frase não se cumpre em vocês, como declara o profeta. 2 pontos. Ai dos que desejam ver o dia do Senhor, porque os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação. Aquele texto que foi falado, que ele pegou dentro do contexto. Vamos ver. Pegou um trecho fora de contexto. Porque porque os santos escolhidos serão reunidos antes da tribulação, que há de vir, e serão levados ao Senhor, para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. Gente, isso aqui está falando da grande tribulação ou está falando do juízo final? Ok? Porque os santos escolhidos serão reunidos antes da tribulação que há de vir, e serão levados ao Senhor, para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. E assim, meus queridos irmãos, é a 11ª hora, e o fim do mundo vem com ceifa e os anjos armados e preparados com foice nas mãos, esperando o império do Senhor. De que ele está falando? Da tribulação ou está falando do final do mundo? O final do mundo. Para dizer que eles foram arrebatados antes da tribulação? Não.
Essa tribulação não é aquela tribulação, é a tribulação referente, como Paulo fez, do último dia. É o juízo sobre os ímpios. O contexto todo favorece a visão pós-tribulacionista, pois para Efrém, a vida do Senhor e o fim do mundo estavam próximos e os sinais já haviam vindo se cumprido, exceto a vinda do anticristo. O pré-tribulacionista, ele não acredita em sinais, porque eles vão ser arrebatados. Não tem sinais. E Efrém acreditava que todos os sinais já tinham vindo, só faltava a manifestação do anticristo. Então, ele pós-tribulacionista. Ele era pós-tribulacionista. Como vimos, essa tribulação do pseudo-Efrém não se refere à tribulação de Apocalipse, mas à tribulação do fim do mundo. Então, nós vimos aqui, essa leitura toda que a gente fez aqui, que nem o Didaqueu, nem os pais apostólicos, nenhum pregavam pré-tribulacionismo. Não existe base na história da igreja para o pré-tribulacionismo. Ninguém acreditou até o século XIX com John Nelson Darby. E como nós vimos, o pré-tribulacionismo tem muito mais a ver em diferenciar a igreja de Israel, como nós vimos semana passada, do que propriamente, né, o entendimento claro das Escrituras. Então, fiquem preparados para a tribulação. Se Derbe for o único certo de quartel, eu tinha um comandante que ele falou, é o único certo, né? O cara vinha com a calça sem vinho, ou ele vinha com o bibico amarrotado, ou ele botava o capacete torto, ou aí ele falou, é o único certo, né? Ele estava todo mundo no jeito, ele era o único certo. Se o John Nelson Darby é o único certo, em 2000 anos, teve uma revelação especial, vai ser bom para a gente, hein? Quem não tem tribulação. Mas se eu me respaldar somente neste homem, ou no próprio Gleason Hart, que é o mesmo tribulacionista, e tiver a tribulação, eu vou ficar chocado, porque eu não estou preparado. Qual é o filho que é mais preparado pelo mundo? Aquele que passa dificuldade, aquele que aprende a fazer as coisas o mais cedo possível, ou é o mimado? Pega um moleque desse de sinal, não estou falando para ninguém deixar o filho de sinal, pega um moleque desse de sinal com 10 anos e bota um com 16 do lado que ele mata. Sabe nem para direita nem para esquerda. O moleque anda para tudo que é lado. Quem está mais preparado para o mundo? Quem está preparado para sentir, como diz a galera, a escama de alguém? Não estou falando para ninguém botar lá, porque isso aí é algo que não é saudável. Mas é uma analogia, toda analogia tem suas limitações, para dizer que temos que estar ligados e preparados. Se houver a tribulação e vier na nossa época, pode ser que a gente já tenha ido, nós precisamos estar prevenidos. E não achando que o arrebatamento vai vir, vai me levar, você não deve preocupar. Outro dia eu ouvi um grande pregador que já teve um bigode, ele era até mais bíblico, um bigode, e depois tirou o bigode, ele ficou menos bíblico. Ele falou, você vai sinal, tem sinal não, você vai sinal, não tem sinal não. Deus do céu, não tem sinal. Por causa do arrebatamento do Darwin, de 1836. O cara embasa a fé dele e dá. E rasga toda a história da igreja. Ensina para a igreja, porque a televisão vai para milhares de pessoas. Eu só tenho vocês aqui. E quem assistir lá depois. Quem vai ganhar essa disputa? É ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.